Prepare-se para uma jornada incrível pelos segredos da Índia, desde tornar-se o país mais populoso do mundo até as maravilhas arquitetônicas como o Taj Mahal, o City Palace e o Templo Dourado folheado a ouro. Você ficará impressionado com os fatos incríveis que vamos revelar. Saiba como a Índia enfrenta a pobreza, seus problemas de transporte e a fascinante adoração pelas vacas. Além disso, vamos explorar a riqueza da culinária indiana e a falta de higiene nas comidas de rua. Conheça as festividades vibrantes como o Holi, o Diwali e Navratri, e o luxuoso hotel no meio do lago. A Índia é uma nação de contrastes, e este vídeo mostrará cada faceta surpreendente deste país diversificado. De acordo com o relatório publicado pelo UNFPA, a agência da ONU responsável por questões populacionais, em abril de 2023, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo, superando a China. Com uma expectativa de vida de aproximadamente 74 anos para mulheres e 71 anos para homens. A maioria de sua população, cerca de 70%, está na faixa etária entre 15 e 64 anos. Ser um país tão populoso traz alguns problemas desagradáveis para os indianos. Um dos principais problemas é a pobreza. Segundo dados do Banco Mundial em 2021, a taxa de pobreza na Índia era de 11,9%. Isso significa que essa parcela da população indiana vivia com menos de $1 por dia. Um dos principais fatores que levam à pobreza é o desemprego. A Índia possui uma alta taxa de desemprego, registrando em 2022 7,3%. O que significa que 39,5 milhões de pessoas estavam desempregadas. Quando falamos sobre taxa de homicídios, dados de 2021 nos revelam que essa taxa foi de 3,2 por 100 mil habitantes. O que é relativamente baixo em comparação com outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de homicídios é de 6,5 por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil é de 23,6 por 100 mil habitantes. O principal meio de transporte de longa distância para a gigantesca população indiana é o trem. A Índia ostenta uma das maiores redes ferroviárias do mundo, com extensão superior a 67,000 km de trilhos. No entanto, mesmo com essa vasta infraestrutura, a demanda é incrivelmente alta, e as estações frequentemente se deparam com problemas de superlotação, muitas das quais são antigas. Isso leva a situações em que os passageiros se veem forçados a amontoar-se nos trens e nas plataformas, como é comum no subúrbio de Mumbai, uma das áreas mais movimentadas do mundo. As estações de trem em Mumbai, por exemplo, transportam diariamente mais de 7 milhões de passageiros. Em 2 de junho de 2023, um acidente ferroviário devastador ocorreu no estado de Odisha, resultando em pelo menos 288 vítimas fatais e mais de 850 feridos. O incidente ocorreu quando um trem de passageiros descarrilou e colidiu com um trem de carga que estava estacionado. A intensidade da colisão foi tão grande que os vagões de ambos os trens foram completamente destruídos. Esse acidente representa o pior desastre ferroviário na Índia em 2 décadas. Dentro das cidades, o principal meio de transporte é o rickshaw. Os rickshaws são veículos motorizados ou não motorizados que transportam passageiros por curtas distâncias. Eles são um meio de transporte econômico e conveniente e são frequentemente usados por pessoas que não podem pagar um táxi ou um carro. A Índia está localizada no sul da Ásia, com fronteiras terrestres a oeste com o Paquistão, a norte com a China, Nepal e Butão, e a leste com Bangladesh e Mianmar. Além disso, possui uma extensa costa ao longo do Oceano Índico. Em extensão territorial, o país fica em 7º lugar no mundo, com pouco mais de 3.280 milhões de quilômetros quadrados. O território indiano é marcado por uma grande diversidade geográfica, que inclui planícies férteis, cadeias de montanhas, desertos e uma vasta costa. A Índia tem uma história rica e uma das civilizações mais antigas do mundo. A evidência arqueológica sugere que a civilização do Vale do Indo, uma das primeiras civilizações urbanas, floresceu na região que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia entre 3300 e 1300 a.C. Ao longo dos séculos, a Índia foi palco de vários impérios poderosos, incluindo o Império Maurya, o Império Gupta e o Império Mughal. Esses impérios deixaram um legado duradouro na forma de arquitetura, arte e cultura. Hoje, a Índia é conhecida por sua diversidade cultural e religiosa. O país abriga uma variedade de grupos étnicos, línguas e tradições religiosas, incluindo o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, o islamismo e o cristianismo.
O hinduísmo é a religião predominante, com cerca de 80% da população se identificando como hindus. O país também é o lar de algumas das maiores festividades religiosas do mundo, como o Diwali, o Holi e o Navratri. Na Índia, os relacionamentos amorosos são influenciados por uma complexa interação de fatores culturais, sociais e familiares. Embora os casamentos arranjados ainda sejam comuns em muitas áreas, especialmente em famílias tradicionais e em regiões rurais, há uma crescente tendência em direção aos casamentos por amor, especialmente entre os jovens urbanos. No entanto, mesmo nos casos de casamentos por amor, as pressões familiares e sociais podem desempenhar um papel significativo, especialmente quando se trata da aprovação dos pais e da conformidade com normas culturais e religiosas. Além disso, tabus e restrições em relação aos relacionamentos pré-matrimoniais ainda podem existir em algumas partes da sociedade indiana, embora as atitudes estejam gradualmente mudando, especialmente entre as gerações mais jovens que estão mais expostas à influência da cultura ocidental e têm uma visão mais liberal sobre o amor e o casamento. Em suma, os relacionamentos amorosos na Índia refletem uma interação entre tradição e modernidade, com uma variedade de dinâmicas e desafios que moldam as experiências dos casais indianos. A culinária indiana é famosa por sua variedade de sabores e especiarias. Pratos como curry, biryani, samosas e masala chai são populares em todo o mundo. A comida indiana varia de região para região, com cada parte do país tendo seus próprios pratos tradicionais e técnicas de cozinha. Por exemplo, a culinária do norte da Índia é conhecida por seus pratos ricos e cremosos, enquanto a culinária do sul da Índia é caracterizada por seus pratos picantes. Infelizmente, a falta de higiene nas comidas de rua é um problema comum na Índia. Muitos vendedores ambulantes não seguem as práticas adequadas de manipulação de alimentos, o que pode levar a surtos de doenças transmitidas por alimentos. Como resultado, os viajantes são frequentemente aconselhados a tomar precauções ao comer comida de rua na Índia, como escolher vendedores que pareçam limpos e evitar alimentos crus ou mal cozidos. A falta de higiene nas comidas de rua é um problema significativo na Índia, que pode representar riscos à saúde dos consumidores. Muitos vendedores ambulantes não aderem às práticas adequadas de manipulação de alimentos, o que pode resultar em contaminação e surtos de doenças transmitidas por alimentos. Essa falta de higiene pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo falta de regulamentação, falta de acesso a recursos sanitários adequados e condições econômicas desfavoráveis para os vendedores. Os viajantes que desejam experimentar a culinária de rua indiana são frequentemente aconselhados a tomar precauções para evitar problemas de saúde. Algumas dessas precauções incluem: 1. Escolher vendedores que pareçam limpos e que sigam práticas básicas de higiene, como lavar as mãos regularmente e manter os alimentos protegidos contra insetos e poeira. 2. Optar por alimentos que sejam cozidos completamente e evitando aqueles que são crus ou mal cozidos, como saladas ou carnes pouco cozidas. 3. Evitar alimentos que tenham sido expostos ao ar livre por longos períodos, especialmente em condições climáticas quentes. 4. Observar a higiene pessoal do vendedor, incluindo a limpeza de suas mãos e utensílios de cozinha. Apesar dos desafios relacionados à higiene nas comidas de rua, muitos viajantes ainda optam por experimentar essas delícias culinárias, pois fazem parte da experiência cultural única da Índia. No entanto, é importante estar ciente dos riscos à saúde e tomar as devidas precauções para minimizar esses riscos durante a viagem. No entanto, apesar de seus desafios, a Índia continua a ser um destino fascinante para os viajantes, com sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. Se você está planejando uma viagem para a Índia, esteja preparado para uma experiência inesquecível. E peço que, se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima aventura!